Você quer fazer o seu canal cristão bombar no YouTube? Crescer bastante? Muitos inscritos, muita monetização, muito dinheiro? Eu vou ensinar para vocês. Irmãos, esse vídeo aqui ele vai ficar grande, mas vai ter muitas informações para vocês. Vai para lá de 40 minutos. Eu não estou querendo ser muito breve aqui nesse vídeo, mas fica até o fim que você vai aprender coisas para você gravar, como editar, como se expressar e o principal eu vou deixar para o final. Você pode também olhar aí os inscritos do meu canal e você pode ver que não é muito, em vista de vários outros canais. Então eu vou mostrar para vocês o porquê o meu canal não cresce muito e como a partir de agora eu vou proceder para que ele cresça. Mas é claro que tudo vai depender de vários fatores, que eu vou explicar para vocês no vídeo. Infelizmente eu não fiz aqui uma listagem de pontos para o vídeo ficar organizadinho. Eu quero falar aqui de maneira natural, como se fosse uma conversa. Conforme for vindo na minha cabeça, eu falo para vocês. Nenhuma outra oportunidade, quando eu tiver mais adiantado aí com os meus trabalhos no canal, aí eu vou fazer um vídeo organizadinho, mostrando imagem, etc e tal. Mas esse vídeo vai ter muita informação para você. Algumas você já sabe, outras você não sabia. Você vai ver que não sabia. E que se você começar a aplicar e começar a fazer com as condições que você tem, você vai ter crescimento. Nesse vídeo aqui também eu vou ter que fazer algumas críticas em alguns canais. Mas são críticas moderadas, críticas válidas. E o meu próprio canal vai entrar nessa lista de críticas. Para quem me acompanha, conhece a minha história, sabe dos vários erros que eu cometi. Até há pouco tempo atrás, pode ser que eu ainda cometa erros e vou ter que corrigi-los no futuro. Mas vai ser muito bom isso para você. Eu vou falar coisas aqui de câmera, de luz, de áudio, mas as principais dicas estão no seu público, na sua maneira de falar com as pessoas. Isso vai influenciar muito. Então eu vou ter que mencionar alguns canais aqui para vocês usarem para eu usar de exemplo e vocês usarem de parâmetros. São canais que eu considero bom, mas a gente tem um público-alvo. Não tem como, né? Então vamos lá. Primeira, eu estava conversando isso com o irmão Pedro do canal IT. Então eu já aproveito para divulgar o canal do irmão Pedro. Eu gosto muito do irmão Pedro, apesar de tudo. Apesar de tudo. Apesar de tudo que vocês sabem, né? Ele é uma pessoa que aparenta ser, ele é grandão, né? Fortão. E ele aparenta ser aquela pessoa super vaidosa, que muitas pessoas criticam já pela imagem, mas ele tem uma história por detrás disso que as pessoas não conhecem. Então muitas pessoas criticam sem saber e não quer dizer que a crítica não é válida sim. Mas é bom que você conheça a história para fazer um julgamento melhor das coisas. O irmão Pedro, com a esposa dele, eles me socorreram aqui no Brasil durante 8 meses, fiquei na casa deles e por causa dessa estadia lá na casa deles, a minha permanência no Brasil deu certo. Por causa de Deus, é claro. Deus estava em tudo, em todas essas coisas. Então eu tenho um vínculo com o irmão Pedro, gosto muito dele, a gente conversa quase todo dia. E conversando com ele hoje, me veio a ideia de gravar esse vídeo, mesmo que desprogramado. Tá bom? Então fica a dica aí para quem não conhece o canal Pedro, o Pedro do canal ID, vou deixar para vocês aí o link dos vídeos dele na descrição. Inclusive passei essas dicas para ele. E ele não cometeu os erros que eu cometi aqui no canal. Eu cometi, mas foi bom eu ter cometido, porque eu aprendi e fica de exemplo para muitos. Tanto os erros como os acertos depois dos erros. Agora a dica, você vai precisar de uma câmera ou de um celular. E se você, dependendo do celular que você tem, já é suficiente, porque no próprio celular já tem editor de vídeo, iMovie, você baixa programinhas e você trabalha só no celular. Só que você vai ter que ser estratégico. Você vai ter que ter uma iluminação, pelo menos uma de frente, para o seu rosto não ficar escuro, como eu estou usando aqui. Ou você vai ter que gravar perto da janela se você ainda não tiver condições de investir em iluminação. A iluminação é o principal para a imagem. E vai precisar de uma imagem não tão escura, né? Ninguém aguenta ficar assistindo um vídeo durante muito tempo que a imagem já é ruim. Então você vai precisar ter uma imagem boa. Aí você vai pesquisar, irmãos, vai atrás de imagem, vai correr atrás de ver como melhorar a imagem. Se você tem condições, vai investir. Se você não tem, dá os pulos, faz igual fazia no Japão. Grava perto da janela, coloca luzes assim dentro do guarda-roupa, faz um cenário ali, dá um jeito, mas faça a imagem ficar legal nas condições do seu aparelho. Áudio, se for gravar com o celular, você vai ter que ir atrás de um lapela,
que se encaixa no seu celular. Senão você vai ter que gravar muito perto do celular. Sua voz fica bem perto do aparelho. Então você vai precisar de um lapela. Um lapela ele já consegue reduzir ruídos e você consegue dar volume no programinha, no iMovie, por exemplo, que é um bom editor de vídeo. Se você não tiver lapela, vai ter que fazer isso, vai ter que ficar gravando bem perto do celular. Se tiver lapela, e se você tiver um computador para editar, então é bom que você plugue o lapela num adaptador de áudio, no caso aqui eu uso o Zoom HN1, e aí você faz um trabalhinho. Se quiser fazer uma limpeza de áudio no Audacity, tirar ruído, colocar um pouco de grave, colocar um compressor ali, você faz. Eu faço isso rapidamente e dá uma grande diferença no áudio. Dá um ganho de volume, legal, pronto, fica bom. E aí você vai investindo nisso. Só que só isso não ajuda o seu canal a crescer. Isso são as coisas básicas que qualquer pessoa vai atrás e consegue saber, né? Consegue ir atrás dessas informações. O que é mais importante? O conteúdo. Você vai precisar de pesquisar, anotar, colocar uma sequência para passar um conteúdo bom. Aí você vai decidir qual é o conteúdo que você se identifica e que você acha que vai edificar as pessoas. Vai ter que ir atrás do conteúdo. E o conteúdo principal é a Bíblia. E quando você se propõe a falar somente da Bíblia, o seu canal não tende a crescer muito. Presta atenção nisso. E aí vai entrar alguns canais como exemplo. Ok? Aí você vai ter que ver a maneira como você vai falar. Tem muitos canais que usam muitos cortes, igual eu fazia antes. Fala 30 segundos, erra, corta. Aí fala 15 segundos, corta. Fala poucos segundos, corta. Errou, corta. Perde o pensamento. O pensamento é lento, não sabe o que falar. Aí corta, para, fica pensando, ensaia a frase e volta a falar. Isso não é bom, porque não treina a sua fala, não fica natural. Quanto menos você usar os cortes, mais natural fica o vídeo. Dá para você, se você tiver que usar os cortes, dá para você disfarçar esses cortes dando aquele zoom, né, na tela. Isso disfarça muito do que deixar aquele corte seco. Fica feio. Uma coisa que eu não gosto também, que eu fazia antes, é você estar aqui no vídeo, de repente aparece aqui, aí você para de falar, muda a posição, fala daqui, aí de repente fala aqui. Hoje eu acho isso falta de profissionalismo. Na verdade, eu acho até uma palhaçada, né? Te atrapalha. Grava quieto no lugar, entendeu? Fica legal assim. Usa o zoom. E quanto mais natural, melhor. Dicas de você como se expressar, né? Eu já pulei de um ponto para outro, né? Por isso que não tenho aqui um papel para organizar as ideias, mas eu vou falando aleatoriamente. Vou tentar ser organizado, mas vai ficar meio aleatório. Então você precisa saber se comunicar com o povo. E isso é no treino, irmãos. Eu já fui atrás de vídeos onde você aprende a se expressar melhor. Você sabe que se você ficar falando devagar demais num vídeo, com a voz baixa, irmãos, Apocalipse 13, tem os 10 chifres da besta, aí vai se levantar o chifre pequeno que faz guerra contra os santos. Ninguém aguenta um negócio desse. Ainda que esteja aparecendo imagem e música de fundo, ninguém aguenta. Você tem que se expressar de uma maneira em que você não precise usar imagens. As imagens são poderosas, mas você não pode confiar nelas. É bom você gesticular, você pode fazer as pessoas imaginarem as coisas, e aí vai precisar do seu tom de voz, do seu conhecimento também, né? Não adianta ficar falando alto e ter uma boa persuasão se você não sabe muito bem do que está falando, ou se você sabe muito bem do que está falando, mas no fundo você vai estar ensinando coisas erradas. Aí você vai ter que ter equilíbrio em tudo. Você vai ter que falar rápido, não tão rápido para você não tropeçar muito nas palavras. Se você falar bem rápido, vai passar uma confiança para as pessoas, uma credibilidade. Só que elas não vão gravar muitas informações, então vai ter pontos que você vai ter que falar mais devagar. Só que num track de áudio, né, numa linha do tempo de áudio, você vai ter que estar falando mais rápido do que devagar. Não pode falar devagar e rápido de vez em quando. Mais rápido e alguns momentos que você quer frisar aquela informação na mente da pessoa, você fala mais devagar. São técnicas de ensino que não são desprezadas pelo Espírito Santo. Você não pode confiar nelas, porque você precisa da iluminação do Espírito Santo para passar a informação bíblica que edifica as pessoas. Mas se você tem a iluminação do Espírito Santo e não sabe como passar a informação, aí as pessoas não vão te ouvir, não é? Então você vai ter que ter isso também em conta.
Você vai ter que ter técnicas de persuasão, coisas que não são desprezadas por Deus, Ele usa a característica de cada um. E quanto melhor você falar, melhor você vai ser entendido, mais você vai conseguir persuadir a pessoa de tal ideia. É claro que você pode ter todas essas técnicas, a linguagem corporal que é importante, não exageradamente, porque ninguém aguenta ver alguém falando assim, né? Quando você está falando e tem convicção do que está falando, você não consegue ficar quieto com o corpo, você tem que falar com as mãos também, né? A linguagem corporal fala muita coisa, só que você não pode ficar assim, né, no vídeo. É muito forçado. Então você vai ter que procurar o equilíbrio nisso também. São coisas válidas. Entendeu? Falar, apontar, gesticular. Só você não pode maquiar isso. Tem que ir treinando para cada vez ficar mais natural em você. Isso são técnicas de persuasão. E também as palavras corretas, mais simples possíveis. Também concordância no português, uma coisa que tem muitos erros no meu vídeo. Às vezes você está falando e está concentrado no que vai falar e aí você não tem concordância no português. É claro que não dá para ter um português perfeito, mas você tem que ter uma certa concordância no plural, né, no singular. Então, essa falta de concordância no português tira também credibilidade. Às vezes a pessoa fica olhando mais os seus erros de português do que na própria Bíblia. O que é bom por um lado, ruim por outro, né? É bom você olhar, mas eu mesmo, quando vejo as pessoas errando muito no português, eu fico ali olhando, pensando que ela poderia ler um pouquinho mais, né? Olhando para mim mesmo, para os erros que eu cometia no passado com o português. Hoje eu estou procurando melhorar, mas aí você vai ter que ler mais. Você vai ter que ler livros, e eu não gosto de ler livros, eu gosto de ler só a Bíblia. É bom por um lado, muito bom por um lado e ruim por outro. Quando você lê livros, você acaba melhorando o seu português. Entendeu? Você vai ter que ir atrás de tudo isso, se você quiser se comunicar muito bem com o povo. E uma coisa você fala na frente da câmera, outra coisa você fala na frente dos irmãos. Às vezes você vai falar muito bem na frente da câmera, mas quando chega na frente dos irmãos, você pode ficar travado. Vice-versa. Tem pessoas que falam muito bem na frente das pessoas e na frente da câmera trava. É questão de costume. Não pode ficar achando que você não consegue uma coisa ou outra. É questão de costume e prática. Deu para entender? E você melhorando, procurando melhorar essas coisas, as pessoas vão tendo mais, vai se associando mais a você. Vai gostando mais do seu jeito de falar, o jeito agradável e natural de falar. Isso é muito bom, né? Isso faz parte. Quem não consegue falar direito, quem não consegue se expressar, não consegue transmitir a ideia. Uma coisa é você entender, outra coisa é você passar. Eu posso falar sobre as 2 casas de Israel, sobre as 7 festas para a pessoa, falar de maneira bem explicativa, bem detalhada, bem resumida, sabe? De uma maneira, entendendo ali as dificuldades do pensamento da pessoa e conseguir esclarecer as dúvidas, e ela entendeu. Só que quando ela for passar isso é diferente, ela não vai conseguir, a não ser que ela treine dia após dia para ela ir melhorando tudo isso. Tudo isso influencia em como você vai crescer e se localizar ali no YouTube, porque também você vai ter que definir um público-alvo. Esse é um outro assunto. Esses são assuntos que têm que ser tratados por parte, não é? Vê que eu falei de imagem, de som, de iluminação, é um ponto à parte. E depois eu diretamente pulei para falar em como você se expressar na frente da câmera. É outro ponto à parte, né? Eu estou tentando tratar a parte, mas eu sei que não está ficando tão organizado. Mas aí você vai prestando atenção aí que mais para frente eu posso fazer uma revisão nesse vídeo e melhorar as coisas. Então, o modo como você vai falar, a velocidade como você vai falar, o tom de voz como você vai falar, tudo isso influencia. Você não pode ficar falando baixo o tempo todo e nem gritando o tempo todo. Já viu aqueles pregador que grita no seu ouvido o tempo todo? É insuportável isso. E nem ficar falando baixinho o tempo todo, que isso tira credibilidade, mostra timidez. Então você vai ter que falar num tom bem equilibrado, né? Vai ter que ter altos e baixos na sua fala. Se você jogar a sua fala num track de áudio e ficar só assim, sabe, em linha reta, não tá bom. Tem que ficar assim, alto, baixo, né? É que não tem velocidade, mas você vai ter que ver que
estar falando mais rápido e depois mais devagar, vai ter que ter tudo isso na sua fala. São técnicas que não são desprezadas por Deus. Às vezes eu vou falar isso para alguns irmãos e eles falam, mas o Espírito Santo está além de tudo isso. É o Espírito Santo que vai... Aí a pessoa frisa muito no Espírito Santo e na hora que ela vai falar o vídeo, olha como ela está falando. Por que o Espírito Santo então não dá tudo isso para ela? Porque isso é parte do homem. Deus que deu as cordas vocais para o homem, a inteligência, a percepção das coisas. Hoje nós podemos nos olhar no vídeo e ver, fazer a nossa própria crítica nos nossos próprios vídeos. Eu não suporto ouvir alguns dos meus vídeos passados. Lento, redundante, essa é outra coisa que tem que falar, a redundância. Falta de objetividade, tudo isso tem no meu canal. E ainda estou trabalhando nisso. Melhorando tudo isso, você vai entender, você vai perceber que por causa da necessidade atual, você vai ter que ser menos prolixo. Você vai ter que falar de um assunto e terminar ele em poucos minutos. Até o YouTube indica isso. Se você vai fazer um vídeo para cima de 20 minutos, vai ter que ter imagem, música de fundo. Ninguém aguenta ficar te ouvindo meia hora, 1 hora, a não ser que seja uma live, que você já tenha um povo, alvo, credibilidade nesse povo, tenha conteúdo para passar. Se não for assim, o pessoal não aguenta ficar te ouvindo. Então você tem que ser estratégico para você passar as informações em pouco tempo. Ao invés de você fazer um vídeo de 1 hora, né, no caso aqui, estudo da Palavra de Deus, complexo, de 1 hora, você pode pegar esse vídeo e repartir ele. Fazer ele em vários vídeos de 10 minutos, 15 no máximo. E ainda assim usar algumas imagens no vídeo, se preciso. Se você tiver tempo, se você tiver condições para editar e colocar imagens, melhor ainda. Mas não confie nas imagens e na música de fundo. Confie mais na sua fala e nas informações que você está extraindo da Palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Confie mais nisso. Só que as imagens têm um poder muito grande de persuasão. Então, se você combinar tudo isso, fica perfeito. Tá certo? Mas o mais importante aqui é o conteúdo. Agora, se você fala bem, presta atenção agora, se você fala bem, se expressa bem, sabe resumir, tem um conteúdo de edificação, é equilibrado, mas tem uma imagem ruim e um áudio ruim, infelizmente as pessoas que não te conhecem vão passar batido. Aí não dá, né? Tem que ter uma imagem legal. Agora, se você tem uma imagem muito boa, um áudio top, uma edição toda... Muita coisa que eu nem gosto mais de usar. Eu gosto mais dessa edição simples, natural. Imagens, música de fundo, no momento certo. Não gosto de música de fundo o tempo todo, atrapalha. E também não acho legal o silêncio o tempo todo. A música de fundo mexe com a nossa emoção e isso também é importante. Só não pode confiar nisso e colocar a música de fundo o tempo todo e atrapalhar a sua fala. Tem gente que nem gosta de música de fundo. Mas eu acho legal uma dosagem boa de música de fundo, num volume certo, a música certa, num volume certo, fica show de bola, fica top. Mas aí vai precisar de uma edição, né? Então é isso, a combinação de todas essas coisas vai te ajudar a crescer no YouTube.